Olá, prezados e prezadas, mais uma vez estamos aqui para divulgar o boletim semanal do Sindicato das Autoescolas e Centro de Formação de Condutores do Estado de São Paulo. Essa semana o sindicato se fez presente em algumas cidades do interior, como Jaú, Campinas, Potim, aqui no Vale do Paraíba, Tabapuã, fazendo vistorias e também, logicamente, contatos com os CFCs. Vamos falar hoje, mais uma vez, sobre a implantação dos tablets, implantação do boleto eletrônico de exame prático de direção veicular. Está sendo implantado, nós entendemos isso como inovação, é muito importante, muito interessante, tá? Porém, alguns problemas, logicamente, algumas intercorrências aí. Às vezes falta de sinal, às vezes até mesmo o despreparo na operacionalização por parte de quem está operando, que isso logicamente leva tempo para assimilar, nós entendemos. Mas o maior problema mesmo que nós estamos tendo, que a maior demanda de reclamações é não receber o boleto por e-mail ao final do dia. Porque quando o candidato termina o exame, que o examinador diz para ele, verbalmente, você passou ou reprovou, o candidato chega na autoescola, no final do dia, ou ele, ou o pai dele, ou a mãe dele, ou ele quer saber o resultado oficial. E nós não temos nada, a autoescola não tem. Alguns resultados estão vindo por e-mail, que é o correto, desde que o e-mail do CFC, do diretor de ensino esteja correto, e outros não estão vindo. Tá? Já conversamos com a diretoria de habilitação, a diretoria de habilitação solicitou que a pessoa, o CFC solicite sem papel esses resultados e, logicamente, esses resultados virão. Então é importante que o candidato, que a autoescola oriente o candidato dele, que quando ele sair do veículo, ele saia consciente do resultado do exame dele. E lógico, depois recebendo por e-mail o boleto, por e-mail, nós vamos estar documentado caso haja alguma dúvida por parte do candidato, por parte do aluno. Tudo bem? Então é importante que as autoescolas orientem o seu aluno. A hora que terminou o exame, que ele está assinando lá o tablet, lá fazendo a sua assinatura, que o examinador, que ele cobre, solicite ao examinador o resultado de uma maneira clara. Por quê? Naquele momento, o nervosismo, etc. e tal, ele não compreende direito, aí vai para a autoescola, chega lá, ele quer o resultado, e a autoescola não recebeu por e-mail. Então, nós estamos tendo uma demanda muito grande e esperamos, logicamente, que a Prodesp, juntamente com o Detran, corrija isso e também que os CFCs façam o seu papel, ou seja, atualize os seus e-mails para que possa receber os resultados por e-mail dos candidatos. Tudo bem? Outra questão também, que estamos aí em conversação com o Detran, mais uma vez, é a questão das publicações das portarias de abertura de CFC, de mudança de endereço principalmente, CFCs que se transformaram de A em AB. É até repetitivo, porque toda semana nós estamos falando sobre o mesmo assunto, E também algum CFC que porventura tenha sido bloqueado e já cumpriu as exigências e precisa voltar a trabalhar. Tá? Então, nós estamos solicitando ao Detran uma maior celeridade nisso aí, porque as que estão fazendo a abertura estão pagando o aluguel com a empresa fechada. O que mudou de endereço está pagando 2 aluguéis, aonde estão e para onde vão, até que saia a publicação. Além daqueles que foram bloqueados por um motivo ou outro e já cumpriram, já sanaram as exigências e ainda assim estão sem trabalhar. Então, estamos solicitando ao Detran uma maior celeridade nesse sentido aí, para que minimize o prejuízo dessas empresas. Tudo bem? Vamos aguardar. Tenho conversado bastante com a diretora de habilitação, solicitando a ela para que sejam esse núcleo que cuida do credenciamento, que cria um fluxo mais célere para que isso seja resolvido o quanto antes. Tá ok? A outra questão também, ainda falando sobre publicação, mas aí é referente a uma publicação que saiu ontem no Diário Oficial, onde o diretor-presidente do Detran, ele altera a portaria, a portaria 325, no artigo 35, que vinha as penalidades, E uma das penalidades, que a linha H, o inciso 1 dessa portaria, desse artigo 35 da portaria 325, falava sobre a advertência para a CFC que dá treinamento para candidatos em local de exame. Essa penalidade, essa advertência não existe mais. Revogou isso. Significa dizer
que pode se treinar normalmente no local onde é realizado o exame, sem problema nenhum, embora isso, logicamente, tenha que ser feito com bastante critério e ser bastante analisado. Nós não entendemos que um candidato à habilitação, que vai fazer 20 aulas práticas, ele não tenha que tomar as 20 aulas no local do exame, né? Porque ele está sendo condicionado, ele não está sendo treinado, ele não está participando de um ensinamento, e sim de um condicionamento. Então, logicamente, cabe ao discernimento a cada autoescola, aos instrutores, né, verificarem sobre essa questão de ficar somente treinando no local do exame. É prejudicial para o candidato? Claro que é, porque no dia do exame, certo, a situação é outra, a realidade é outra. Então, o Detran revogou a penalidade de advertência para aquelas autoescolas que foram flagradas tomando aulas práticas em local de exame. Portanto, agora está liberado porque foi revogado esse veto, vamos dizer assim. Tá ok? Convenção coletiva, já fizemos a proposta para todos os sindicatos laborais aí, nas suas diversas bases estaduais, tá? É o 3,83, que é o INPC do mês de maio. O mês maio, junho e julho, que é o retroativo, nós estamos propondo um parcelamento em até 5 vezes para fazer esse pagamento. Tá? As cláusulas de cunho econômico, como por exemplo o Vale Refeição, o VR, a partir somente de agosto, esse não tem retroativo, e sim a partir de agosto a correção. Estamos aguardando um posicionamento dos sindicatos laborais, tá? Mas já foi feita a proposta e estamos somente aguardando que eles aceitem e venham para que nós possamos assinar aí a convenção coletiva e divulgar para a categoria. Tá bom? Repetindo, o INPC do mês de maio, que é a data base, 3,83. Tá? Como a data base é maio, junho e julho, nós vamos pagar esse retroativo em até 5 vezes. E as cláusulas de cunho econômico, como por exemplo o Vale, o VR, o reajuste seria apenas a partir de agosto. Tá ok? Vamos aguardar alguma novidade, logicamente, conforme for fechando, assinando essas convenções, nós vamos divulgando para vocês. Outra situação também que nós nos deparamos essa semana é quanto a algumas unidades de trânsito estão exigindo ECVs, né? Exigindo que apresente o laudo das ECVs para que possa inserir o veículo da autoescola no sistema ECNH. E já questionamos o Detran em relação a isso, que essa exigência ela é muito redundante, né? Porque quando eu adquiro um veículo, classifico a placa de aprendizagem, para que eu possa colocá-lo no sistema, eu tenho que fazer um laudo do Inmetro, em razão da modificação, em razão da implantação e instalação do duplo comando. Se eu fiz o laudo do Inmetro, né, Instituto Nacional de Metrologia, esse laudo ele já é o suficiente. E tem algumas unidades que, para colocar o veículo no sistema, está exigindo que façam um outro laudo da ECV, que são as empresas de vistorias. Isso, bom, primeiro que não está na regra, né? Não está na regra. Segundo, que essas empresas cobram caro. E terceiro, que se eu tenho um laudo do Inmetro, ele supera infinitamente outros laudos, né? Então, é isso que nós estamos, inclusive, conversando com o Detran. Não se trata de uma determinação do Detran, pelo que eu entendi, e sim entendimento de algumas unidades. Se na sua cidade estiver exigindo isso aí, por favor, entre em contato conosco, nos passe para que nós possamos cobrar do Detran um posicionamento a respeito disso. Se já foi feito o laudo do Inmetro, em razão da instalação do duplo comando, porque houve uma modificação, a resolução diz que tem que ter o laudo do Inmetro, para colocar esse veículo no sistema, basta uma vistoria da unidade de trânsito, como é feito. Aí, se o veículo está em ordem, de acordo com o artigo 154, com a faixa amarela, está de acordo com o padrão, né, do anexo da portaria 325, a adesivagem, etc., acabou. É só colocar no sistema e não exigir um outro laudo, certo? Ao custo que ele está, desnecessário, já que tem o do Inmetro, né? Então, se na sua cidade, porventura, na sua unidade de trânsito tiver essa exigência, nos reporte para que nós possamos conversar com o Detran sobre esse assunto. Tá bom? Mais uma vez, estamos falando aí sobre o encontro estadual das autoescolas. A partir de amanhã, já vai estar no site do sindicato as inscrições e as regras para a participação. Tá?
Esse encontro estadual de autoescolas será realizado no dia 29 de setembro. É muito importante a presença das autoescolas. Nós vamos ter um número limitado de vagas em razão do tamanho, da capacidade do auditório, mas é muito importante que vocês participem. Já convidamos o Detran, o diretor-presidente Eduardo Ágio, assim como o diretor-vice-presidente José Roth, para que eles estejam presentes. Claro que o Detran deve comparecer também, é muito importante a diretoria de habilitação do Detran, a diretoria de atendimento. Para quê? Para que nós possamos ouvir o Detran, ouvir quais são os propósitos dessa nova gestão do Detran, né? Quais são os propósitos do governador Tarcísio de Freitas em relação às nossas atividades, enfim, e nós podemos, logicamente, estarmos trabalhando em parceria e em conjunto para melhorar tudo isso. Tá? E lembrando sempre que o sindicato é o único órgão oficial patronal representando a categoria no estado de São Paulo. E nunca nos esquecendo que a nossa missão é formar bons condutores. Muito obrigado, bom final de semana.